Pessoal, tudo bem? Eu vou gravar aqui a solução de alguns problemas de equação diferencial ordinária linear, tá? Desses que a gente vai cobrar na prova de quinta-feira. Bom, então primeiro eu vou resolver uma equação diferencial ordinária de segunda ordem linear com coeficiente constante, que é essa equação que está aqui, ó. Essa equação. Com condição inicial, y de 0 igual a 1, y de 0 igual a 2. Na verdade, isso aqui é um PVI, né? Então, problema de valor inicial que a gente quer resolver. Como é que a gente trabalha para resolver esse tipo de equação aqui? Bom, primeiro a gente resolve a equação e depois a gente substitui as condições iniciais para poder trabalhar. Eu vou discutir rapidamente aqui num caso geral, né? Então, se eu tiver num caso geral uma equação de segunda ordem com coeficiente constante, a y é sem termo forçante, ou seja, o lado direito é igual a zero, que é a equação, a parte homogênea da equação, então a y duas linhas mais b y' mais c y igual a zero. Como é que a gente faz para resolver essa equação? Bom, primeiro passo aqui, né, passo 1, a gente encontra o polinômio característico da equação. O polinômio característico da equação eu vou reescrever essa EDO, né? E vou obter uma equação algébrica através dela. Na aula eu expliquei como é que a gente chega nessa equação algébrica, mas aqui eu já vou substituir direto. Então, na derivada segunda a gente troca por um lambda ao quadrado, na derivada primeira a gente troca por um lambda, e quando não tem derivada a gente troca pelo número 1. E a gente faz o que aqui? A gente encontra as duas raízes desta equação, são duas. A primeira situação que a gente vai considerar aqui, né, é o caso em que o delta for positivo. Se o delta for positivo, eu tenho duas raízes reais, então vai ser lambda 1 igual a menos b menos raiz de delta sobre 2a, e lambda 2 igual a menos b mais raiz de delta sobre 2a. A solução geral, neste caso, vai ficar como um C1 exponencial elevado a lambda 1t mais um C2 e lambda 2t. Esse C1 e C2 vão ser determinados pelas condições iniciais que eu dei na expressão. A segunda situação é quando o delta é igual a zero, tá? Então, nesse caso, eu tenho uma raiz com multiplicidade 2, que vai ficar menos b sobre 2a. Então, a resposta de EDO, né, a solução vai ficar y igual a um C1 e elevado a lambda t mais C2t e elevado a lambda t. E a terceira situação é quando o delta for negativo. Nesse caso, a gente vai ter raízes complexas. Na verdade, são complexas conjugadas, né? Então, eu vou ter um lambda 1 igual a menos b sobre 2a. Vou escrever desse jeito aqui que é melhor da gente representar. Vai aparecer um valor do imaginário aqui correspondente ao delta, porque o delta é negativo, e o lambda 2 é igual a menos b sobre 2a mais raiz de módulo de delta sobre 2ai. Bom, para a gente achar a solução, a gente tem que olhar a parte real e a parte imaginária de cada um dessas raízes aqui. A parte real da primeira raiz é menos b sobre 2a, a parte real da segunda raiz também é menos b sobre 2a. A parte imaginária da primeira raiz é menos raiz de módulo de delta sobre 2a, e a outra é mais raiz de delta sobre 2a. Como é que a gente vai representar essa solução aqui, então? Então, a solução vai ficar igual a y igual a i elevado à parte real, que é menos b sobre 2a vezes t. O sinal entra aqui, vezes C1 cosseno de raiz de módulo de delta sobre 2at mais C2 seno raiz de módulo de delta sobre 2at. Professor, o sinal a gente não coloca? Bom, se você colocar o sinal de menos aqui e aqui, o que vai acontecer?
o sinal de menos, o cosseno de menos x é igual ao cosseno de x, então vai ficar igual ao cosseno, e o seno de menos x é menos seno de x, então o sinal de menos viria para fora, a gente juntaria com a constante, tá? Então, se você quisesse colocar o sinal ou não aqui, tudo bem, não teria problema, a solução estaria correta, mas, em geral, a representação geral da solução, a gente não coloca o sinal, a gente já imediatamente coloca só o valor numérico que a gente achar aqui. Bom, então vamos lá. Então, o exemplo que eu vou trabalhar aqui para a gente aplicar vai ser esta equação. Y duas linhas, mais 6y' mais 3y igual a zero. E as condições iniciais. Vamos copiar ela aqui, né? Então, y duas linhas, mais 6y' mais 13y igual a zero. Já olha as condições iniciais. Então, passo 1 aqui é obter o polinômio característico. Tá? Então, o polinômio característico aqui vai ficar lambda ao quadrado, né? Mais 6 lambda mais 13 igual a zero. Agora a gente vai resolver isso aqui, né? Então, lambda vai ficar igual a menos 6, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O a é 1, então vai ficar sobre 2. O delta aqui, eu vou calcular aqui o delta é igual a 6 ao quadrado menos 4 vezes 13. 6 ao quadrado dá 36, 4 vezes 13 dá 2, dá 52. Então, 36 menos 52 dá menos 16. Raiz de delta, então, vai ficar raiz de menos 16, vai ficar 4i. Tá bem? Então, eu tenho duas raízes. Quais são as raízes? Menos 6 menos raiz de delta, que no caso aqui é 4i. Né? Deixa eu escrever aqui bonitinho. Menos 4i sobre 2, e a outra raiz, menos 6 mais 4i sobre 2. Tinha um 2 aqui. Dá para simplificar, né? Então, aqui dá para dividir todo mundo por 2, vai ficar menos 3 menos 2i, aqui menos 3 mais 2i. Então, as raízes são complexas conjugadas. Parte real, menos 3 nos dois. Parte imaginária, só o número 2 a gente vai colocar. Então, a solução geral é y igual a e elevado a menos 3t vezes c1 cosseno de 2, ó, números aqui da parte imaginária, mais um c2 seno de 2t. Agora a gente vai substituir os valores da condição inicial para achar C1 e C2. A primeira condição inicial é y de 0 igual a 1. Tá? Vou até conferir aqui, mas é isso. Y de 0 igual a 1, y' de 0 igual a 2. Então, y de 0 igual a 1. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nesta solução. No lugar do t, a gente vai colocar o 0. No lugar do y, a gente vai colocar 1. Então, vai ficar 1 igual a i elevado a menos 3 vezes 0. C1 cosseno de 2 vezes 0. Mais C2 seno de 2 vezes 0. Então, vai ficar 1 igual. Vai ficar e elevado a menos 3 vezes 0 dá 0. Então, e elevado a 0 dá 1. Eu não coloco. C1 cosseno de 2 vezes 0 é cosseno de 0 é 1, então isso aqui vale 1, e o seno de 0 vale 0. Então, C1 já dá. Agora, vamos obter, então, por enquanto, né, a gente achou que o y de t é igual a e elevado a menos 3t, o C1 a gente já achou, então é 1, vou colocar cosseno de 2t mais C2 seno de 2t. Agora a gente vai usar a segunda condição. A segunda condição é da derivada, então vou precisar derivar. Então, vem aqui, derivo aqui. Então, derivando, dá a regra do produto. Então, a derivada do primeiro vai ficar menos 3 exponencial de menos 3t. Copio o segundo.
agora mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada disso aqui, né? A derivada de cosseno de 2t vai ficar menos 2 seno de 2t. E a derivada de seno de 2t vai ficar 2 cosseno de 2t. 2c2, né? Cosseno de 2t. Pronto. Agora a gente substitui, né? Então, y de 0 igual a 2. Então, quando t for 0, o y é 2. Então, vai ficar 2 igual a menos 3, exponencial de menos 3 vezes 0. Cosseno de 2 vezes 0, né? Já vou pôr 0 aqui, né? Mais C2, seno de 2 vezes 0, que vai dar 0, né? Vou pôr seno de 0 aqui, mas vai dar 0. Isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 1. Mais e elevado menos 3 vezes 0 vai dar 0. Já vou pôr aqui. Aqui eu não pus, né? Mas vou pôr aqui. Isso vale 1. Isso vale 1 também. Menos 2 seno de 0, que vai dar 0. Mais 2C2 cosseno de 0, que vai dar 1. Juntando aí vai ficar 2 igual menos 3 vezes, aqui é 1 mais 0 vai dar 1, né? Mais menos 2 vezes 0 vai embora, aqui vai ficar 1 do lado de fora, então vai ficar mais 2C2. Vai dar o que aqui? Passo menos 3 para lá. Então vai ficar 2C2 igual a 5, C2 é 5 meios. Então, a solução final, a solução do PVI será... agora é só substituir os valores de C1 e C2 achado. O C1 a gente substituiu já, né? Falta só o C2. Então, a solução vai ficar y de t igual a i menos 3t cosseno de 2t mais o C2 é 5 meios seno de 2t. Bom, agora a gente vai resolver essa EDO aqui, tá? Não é uma EDO com problema de valor inicial, né? Essa aqui é uma EDO, mas olha a diferença, tem que ter um termo forçante aqui. Para resolver EDO com termo forçante é o termo do lado direito, é isso aqui. Então, para resolver EDO com termo forçante, a gente tem duas técnicas. Um é coeficiente de determinar e o outro é variação de parâmetros. No coeficiente de determinar, a gente não precisa resolver uma integral. A gente diretamente pode ir e resolver a nossa equação, né, diretamente, apenas determinando coeficientes de uma solução que a gente previamente chuta, tá? A desvantagem dos coeficientes de determinar só vale em algumas situações. Quais são as situações? Se o termo forçante for um polinômio, tá? Ou uma função exponencial linear, né, obviamente, ou funções envolvendo seno e cosseno. E qualquer combinação dessas funções aí, né, produto e soma dessas funções que eu falei, vale para a gente aplicar essa técnica. Então, como é que funciona a técnica? A técnica a gente vai chutar uma possível solução para a nossa equação, tá bem? Bom, mas antes da gente continuar aí para resolver utilizando a técnica, vamos olhar bem para a EDO. A EDO é essa aqui. Olha o lado direito. O lado direito é uma soma de duas equações, tá? Então, eu tenho t cosseno de t mais exponencial de menos t. O que a gente pode fazer? A gente pode separar essa soma em duas, tá? Então, a gente pode resolver a EDO. Primeiro, a gente resolve 2y' mais y igual a t cosseno t. A gente vai achar uma solução aqui, né? Vamos encontrar um y particular 1, vou dar esse nome para ele. Depois a gente resolve a segunda. Exponencial de menos t. E a gente vai encontrar um y particular 2, tá bem? Bom, então vamos lá. Eu vou resolver completamente essa equação. Eu não vou encontrar apenas a solução particular pelo método dos coeficientes determinar, não. Eu vou encontrar a solução completa. Então, no método coeficiente determinar, a gente primeiro resolve a EDO homogênea. Então, passo 1,
resolver a IDO homogênea. Tá? Então, isso aqui é encontre a solução, vamos pôr aqui, né? Encontre a solução geral da IDO. Então, resolver a IDO homogênea, então vai ficar y duas linhas mais 2y' mais y igual a zero. O que a gente faz? Troca as derivadas por lambda ao quadrado mais 2 lambda mais 1 igual a zero. E a gente vai encontrar então as raízes. Então, lambda igual a menos 2 mais ou menos raiz de delta sobre 2. O delta aqui vai ficar 2 ao quadrado menos 4 vezes 1, que vai dar 0. Então, eu vou ter uma raiz de multiplicidade 2, que é a raiz menos 1. Então, a solução da equação homogênea, que eu vou chamar y de h, vai ficar C1 exponencial de menos t mais C2t exponencial de menos t. Então, essa é a solução da IDO homogênea. Tá? Vamos lá. Agora, vamos resolver, então, encontrar o yp1. A vantagem de ter resolvido a IDO homogênea é o seguinte: a gente vai chutar uma solução. Lembrando que a solução que a gente vai chutar, ela não pode ser nem do tipo exponencial de menos t, nem do tipo t exponencial de menos t, tá certo? Não posso, porque já é solução da IDO homogênea. Então, da solução particular, eu vou ter que melhorar a situação se uma possibilidade de chute fosse essa aqui ou essa aqui. Mas essa primeira não tem problema, porque no primeiro caso eu tenho um t cosseno t. Se fosse, então vamos lá, então vamos resolver, né? Então vamos resolver, vamos encontrar, né? Resolver não, vamos encontrar a solução particular da IDO homogênea. Da homogênea não, da segunda IDO. Da IDO, deixa eu colocar aqui, né? Vou escrever ela aqui. Y duas linhas, 2y' mais y igual a t cosseno t. Essa aqui. Para isso, eu vou chutar uma y particular 1, né? Que é o nome que eu dei para ela. E eu vou chutar ela a seguinte possibilidade. Olha, se fosse só o cosseno, a gente proporia o quê? Seno mais cosseno. Lembrando que quando é o cosseno, a gente propõe uma soma de termos. No caso, eu tenho cosseno vezes um polinômio de grau 1. Então, eu proponho a seguinte coisa. Para o polinômio de grau 1, eu proporia um A1 mais A2t, que é sempre o grau do polinômio. Então, eu proponho um polinômio geral de grau do polinômio que está lá. Então, como isso aqui tem grau 1, eu propus um polinômio de grau 1 genérico. Entre o termo constante entra, tem que entrar todo. Se fosse um grau 2 aqui, t ao quadrado, eu proporia A1 mais A2t mais A2t ao quadrado. A1 mais A2t mais A3t ao quadrado, né? Se fosse t ao cubo, A1 mais A2t mais A3t ao quadrado mais A4t ao cubo. E assim sucessivamente. No caso do cosseno, a gente propõe como um B1 cosseno t mais um B2 seno t. Certo? Bom, você fala, professor, que tem um monte de constantes, vamos fazer o produto? Vamos fazer o produto. E aí a gente deixa, quanto for constante vezes constante, a gente deixa uma constante, tá? Então vai ficar isso vezes isso, vai ficar A1B1 cosseno t, mais essa com essa, vai dar A1B2 seno t, mais isso com isso, A2B1 t cosseno t, mais isso com isso, vai ficar A2B2
t seno t. Não dá para juntar nada. Então a gente vai trocar o A1 vezes B1. Opa! A gente vai trocar o A1 vezes B1 por um. Vou chamar de um A1 grande, cosseno de t. O A2 vezes B2 vou chamar de A2 grande, seno de t. Mais A1 vezes B1 vou chamar de um A3. É porque A2 B1 não tem, né? A3t cosseno t mais um A4t seno t. Tá? Y particular 1. Para encontrar a solução, eu vou precisar o quê? Eu vou ter que derivar, né? Uma vez, depois duas vezes. Então vamos lá. Vamos calcular a primeira derivada. A derivada primeira. Então vai ficar o quê? Ó? A derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar menos A1 seno de t. Mais a derivada do seno é cosseno, então A2 cosseno de t. Aqui vai ter uma regra do produto, então vai ficar a derivada de t vezes cosseno de t. Então a derivada de t é 1, vezes cosseno de t vai dar cosseno de t, mais t vezes a derivada do cosseno. O cosseno vai ficar menos seno, então eu vou colocar o sinal de menos aqui, menos t seno t. Tá bem? Mais o A4, a mesma coisa, a t seno t. Então a derivada do t é 1, então vai ficar seno t. E a derivada do seno é mais cosseno, então vai ficar mais t cosseno t. Essa é a derivada primeira, dá para a gente juntar aqui. Vamos juntar tudo que tem seno, ó. Esse com esse tem seno, tá vendo? Ó, esse e esse aqui. Então vou colocar como menos A1 mais A4 seno de t, cosseno esse e esse. Então mais A2 mais A3 cosseno de t. Que mais? Aí vai ter menos t, então menos A3t seno t. E mais A4t cosseno t. Então essa é a derivada primeira. Vamos guardar porque a gente vai ter que substituir. E a derivada segunda vai ficar... Qual é a derivada do seno? A derivada do seno é menos cosseno. Então vai ficar menos A1 mais A4 cosseno de t mais... A derivada do cosseno é o quê? A derivada do cosseno é menos seno. Ou, desculpa, a derivada do seno é mais cosseno. É menos não. É mais cosseno. Agora, a derivada do cosseno é menos seno. Então, agora aqui vai ficar sinal de menos. Menos A2 mais A3 seno de t. Aqui eu vou ter que aplicar a regra do produto. De novo. Então, a derivada de t vai dar 1 seno de t mais t vezes a derivada do seno, que é cosseno positivo. Mais A4, a derivada do t é 1, é regra do produto também, então vai ficar cosseno menos t seno t. A derivada do cosseno é menos seno. Então, a gente tem a derivada primeira, a derivada segunda, a gente faz o que agora? Substitui na EDO. Então, substituindo na EDO, qual é a EDO? Essa aqui, y duas linhas, mais, que mais? 2y', mais y igual a t cosseno de t. Então, no lugar da derivada segunda, a gente põe essa coisa grande aqui. Então, vamos lá, vai ficar grandão, né? Vai ficar menos A1. Dá para juntar aqui, ó? Tá, né? Vai ficar... Vamos juntar primeiro antes da gente colocar, porque aqui tem cosseno, aqui tem também. Então, vai ficar A4 mais A4. Então, vai ficar menos A1 mais 2A4 cosseno de t. Então, menos A1 mais 2A4 cosseno de t. O seno também vai dar para juntar. Cadê? Ó? Aqui tem seno e aqui tem seno. Ó. Aqui é menos A3, aqui é menos A3 também. Então, vai ficar igual tá aqui, né? Aqui é menos A2 menos A3.
Então, vou colocar assim, né? Mais menos A2 menos 2 vezes A3, né? Porque vai ficar menos A3 menos A3, seno de T, menos... Deixa eu colocar aqui para ajudar também, ó. Então, mais menos 2A3 seno de T. Aí vai sobrar menos A3T cosseno T. Vou colocar aqui. E, finalmente, o último aí, menos A4T seno T. Isso é a derivada primeira. Agora vamos lá com a derivada segunda. Desculpa, a derivada segunda. Agora vamos para a primeira. Mais 2 vezes a derivada primeira está aqui. Menos A1 mais A4 seno de T, mais A2 mais A3 cosseno de T, menos A3T seno T, mais A4T cosseno T. Cadê? E, finalmente, o Y, que é quem? Que é A1, né? Então, mais A1 cosseno T, mais A2 seno T, mais A3T cosseno T, mais A4T seno T, e isso igual a T cosseno T. Agora a gente vai fazer o que? Vai juntar o que der para juntar, para a gente poder achar a solução. Então, vamos juntar tudo que tem cosseno, tá? Então, vamos lá, deixa menor aqui para a gente conseguir ver bem. Então, vou colocar aqui, né? Cosseno. Onde tem cosseno? Cosseno tem menos A2 mais 2A4. Então, vamos colocar aqui, ó, menos A1 mais 2A4, onde mais tem cosseno. O cosseno sozinho, ó, aqui mais, né, tem esse 2 aqui, então vai ficar mais 2 vezes A2, mais 2 vezes A3, tá? Eu vou circulando aqui para facilitar, para ver que a gente já fez. Onde tem mais cosseno, tem aqui. Então, mais A1. Agora vamos ver onde tem seno. O seno está aqui. Então vamos lá. Menos A2 menos 2A3. Onde mais tem seno? Na sua professora, tem seno multiplicado com T é separado, é um novo. Aqui é outro. Então vai ficar o 2 multiplicando, então menos 2A1 mais 2A4. E mais... Não, aqui não. Mais A2 seno T. Agora o próximo, T cosseno T. T cosseno T. Então tem aqui, né? Menos A3. Onde mais? Mais A4. Onde mais? Mais aqui. Mais A3. Tá? O bom é que a gente já vai poder cancelar, né? Ó, esse cancela com esse. Tá? E, finalmente, mais o último, T seno T. T seno T vai ficar o quê? Menos A4. Tá aqui. O outro, menos 2 vezes
A3. Aqui é um 2, né? Aqui o t cosseno t tinha um 2 aqui, ó. Deixa eu arrumar. Por que tinha um 2? Porque tem um 2 multiplicando aqui, ó, do lado de fora. Então esse A4 vem daqui, ó. É 2 vezes A4. E aqui vai ficar 2 vezes menos A3. Então menos 2A3. E finalmente o último aí, que é o último com t seno, é A4 mais A4. Isso aqui igual a t cosseno t. Vamos ver o que dá para simplificar aí para ajudar na conta, ó. Então, cosseno t vai sobrar o que aqui para gente? Menos A1 mais A1, esse com esse cancela. 2A4 mais 2A2 mais 2A3. Então, vou pôr aqui, ó, do lado de fora, A4 mais A2 mais A3. Agora com o seno. O seno, esse cancela com esse. Então, vai ficar mais... Todos têm 2 também, vou colocar do lado de fora. Seno de t. Menos A3, menos A1 mais A4. Menos A3, menos A1 mais A4. É mais t, cosseno de t só sobrou 2A4, então 2t cosseno t. Finalmente o último aí, esse com esse cancela. Menos 2, sobrou um A4 aqui, faltou A4. Menos 2A3t seno t, isso igual ao quê? T cosseno t. Bom, agora como é que a gente procede, né? A gente olha para a equação da gente e olha para o lado direito da equação. Se você olhar para o lado direito, você vê que só tem t cosseno de t. Do lado esquerdo a gente tem cosseno, seno, t cosseno t e t seno t. A gente vai ter que igualar os coeficientes. Quando as funções que a gente tem do lado esquerdo não aparecem do lado direito, a gente adiciona do lado esquerdo com zero. Então vai ficar 0 cosseno t, né? Que é a função vezes 0, mais 0 seno t, mais 0 t seno t. Para que isso? Para a gente poder igualar os coeficientes. Então, o que a gente vai ter? Primeiro, o coeficiente que multiplica t cosseno t aqui é 1. E aqui é A4. Então, a gente vai igualar o 2A4 com 1. Não é A4, é 2A4. Isso aqui é igual a 1. Agora, quem multiplica o seno vai ser 0. Então, a gente vai pegar 2A4 mais A3, mais A2 mais A3, né? Igual a 0. Com o seno, a mesma coisa. Vai ficar 2 menos A3 menos A1 mais A4. Isso igual a 0. E, finalmente, o último aí, ó. Menos 2A3 igual a 0. São 4 equações para 4 incógnitas, mas muito fácil de resolver. Aqui a gente já tira imediatamente que o A3 é igual a 0. Ó. A3 é 0. Daqui a gente tira imediatamente que o A4 é igual a meio. Bom, agora a gente substitui essas duas informações aqui nas duas equações que a gente tem. Então, aqui a gente passa o 2 dividindo, né? Então, vai ficar A4 mais A2, o A3 já é 0, então isso aqui vai ficar igual a 0, o A3 é 0. A gente tem que achar o A2, então o A2 é igual a menos A4, ou seja, o A2 é igual a menos meio. E para achar o A1, a gente utiliza essa equação de baixo, a última equação. A gente passa o 2 dividindo, 0 dividido por 2 continua dando 0. O A3 já anulou, então vai ficar A4 menos A1 igual a 0, ou seja, o A1 é igual a A4, A1 é igual a meio. Tá certo? Então, quem é a nossa particular homogênea 1? Então, agora a gente pega esses coeficientes que a gente encontrou e substitui na equação que a gente propôs. Substitui aqui. Eu vou ter que copiar ela aqui.
e vou levar lá. Essa aqui, ó, que a gente propôs. Então, o que a gente vai fazer? No lugar do A1, a gente vai colocar quanto que a gente descobriu, que é meio. Então, meio. No lugar da 2, a gente vai pôr o que a gente descobriu, que é que? Menos meio. O A3 deu 0, a gente joga fora. Tá certo? Opa. Tem uma coisa esquisita aqui. Porque o A3 multiplica o cosseno. Então, e quem multiplica o seno... Não, tá certo. Aqui mesmo. Então, foi embora e o A4 é igual a meio. Então, vamos colocar aqui. Então, essa é a solução que a gente encontrou. Bom, se eu errei na conta, pode ter acontecido aí, mas a questão era só o cálculo, né? Para a gente juntar essas expressões aí. Finalmente, a gente vai encontrar agora o yp2, a y particular 2, que vai ser solução do quê? Vai ser solução desta aqui, tá certo? Copiar, levar ela para cá. Ó, é essa aqui que a gente quer resolver. Então, a segunda equação agora. Bom, a gente vai fazer o quê? Vamos propor, né, uma y particular 2 para a equação. Quando é exponencial, a gente vai propor como particular uma constante. Então, A1 vezes exponencial que estou trabalhando aqui, no caso exponencial de menos t. Então, a gente propõe isso como solução particular. Mas será que ela vai funcionar? Aí você pergunta, professor, como é que é a solução homogênea? A solução homogênea que a gente encontrou era C1 exponencial de menos t mais C2t exponencial de menos t. Perceba que a solução que você está propondo é já uma solução da ideal homogênea, então não vai funcionar. Lembra o que você tem que fazer nesse caso? Então, você pega a solução e multiplica por t. Então, pega a que você está propondo e multiplica por t. Aí você olha, isso aqui a solução ainda é, porque quando não tem t vai dar essa, quando tem t vai dar essa. Você faz o que então? Aí você coloca o grau t ao quadrado. Não precisa ir além disso, tá? No máximo t ao quadrado. Então tá aqui. Essa é a solução que você está propondo. Fala, professor, eu não preciso propor uma soma aqui envolvendo t ao quadrado, não. Tá? A solução proposta originalmente seria só isso aqui. Como isso é solução da IDO, e se eu multiplicar por t também é solução da IDO homogênea, a gente obrigatoriamente multiplica por t ao quadrado. Tá? Então isso aqui é só para corrigir o fato de já ser solução da IDO. Bom, então vamos lá. Agora eu vou calcular a primeira derivada aqui, né? Porque eu vou precisar usar e depois calcular a segunda derivada. Então, calcular. Você fala, professor, você deu o mesmo nome para o A1 aqui e o A1 anterior. Não tem problema, que é uma outra constante agora, com o mesmo nome, mas vai ser uma outra constante. Então, A1. Então, aplicando a regra do produto aqui, vai ficar a derivada do primeiro menos exponencial de menos t, t ao quadrado, mais a derivada do segundo vai ficar 2t exponencial de menos t. E a derivada segunda, A1. Então, vai ficar a derivada disso aqui, vai ficar exponencial de menos t vezes t ao quadrado, mais, menos, né? Menos, a derivada de t ao quadrado vai ficar menos 2t exponencial de menos t, mais a derivada do t vai dar 1, então vai ficar 2 exponencial de menos t, mais
duas vezes t exponencial de derivada exponencial de menos t, que é menos exponencial de menos t. Então fica menos 2t exponencial de menos t. Tá certo? Dá para juntar aqui, antes da gente fazer a conta, sempre é recomendável. Exponencial de menos t ao quadrado só tem aqui. Aqui, ó, esse com esse é igual, então vai ficar menos 4t exponencial de menos t, mais 2 exponencial de menos t. Tá? Agora, substituindo na EDO, a gente vai encontrar o quê? Y duas linhas é isso tudo aqui, então vai ficar A1 exponencial de menos t, t ao quadrado, menos 4t exponencial de menos t, mais 2 exponencial de menos t, mais duas vezes o A1, né? Vai cancelar um monte de coisa aqui, tá certo? Nessa equação. Então vai ficar o quê? 2A1, cadê a derivada primeira? Essa aqui, né? Exponencial de menos, menos exponencial de menos t, t ao quadrado, mais 2t e menos t, mais y, que é A1, exponencial de menos t, t ao quadrado, isso igual a exponencial de menos t. Vou colocar em evidência o que der para colocar. Perceba que todo mundo tem A1, então já vou colocar em evidência. Perceba que todo mundo tem exponencial de menos t, ó, todos os termos. Então já vou colocar em evidência também, tá bom? E vamos juntar o que der aqui, ó. Vai ficar t ao quadrado menos 4t mais 2. Os termos com t ao quadrado e t vão sumir, tá? Se não sumir, porque eu vou na conta. Menos 2t ao quadrado mais 4t mais t ao quadrado igual a exponencial de menos t. Ó, esse com esse dá 2t, cancela com esse, 4 cancela com 4. Sobrou o que pra gente? Sobrou 2A1 exponencial de t igual a exponencial de menos t igual a exponencial de menos t. A gente divide aqui. Então, A1 é igual a meio. Olha que fácil. Então, a solução yp2 vai ficar meio exponencial de menos t vezes t ao quadrado. A solução geral vai ficar o quê? Vai ficar o y homogêneo mais o y particular 1 mais o y particular 2. Que vai dar o quê? O y homogêneo é C1 exponencial de menos t mais C2t exponencial de menos t. O y particular 1 é aquele trambolhão ali, ó. É 1 meio cosseno t menos 1 meio seno t. Então, é 1 meio cosseno t menos 1 meio seno t mais 1 meio t seno t. E o yp2 fica meio exponencial de t, t ao quadrado. Tá? Agora vamos resolver a última integral aí, o último EDO, utilizando a técnica de variação de parâmetros, tá? Bom, então como é que a gente utiliza essa técnica aqui para poder encontrar a solução da nossa EDO? Para fazer isso aqui é 3, né? Então, encontre a solução geral dessa equação aqui. Bom, então a gente vai usar a técnica de variação de parâmetros. Para isso, o que a gente vai fazer? Né? Então, o passo 1 para a técnica, tá? É encontrar
a solução da IDO homogênea associada. Então, a IDO homogênea associada é essa aqui, y duas linhas, mais 9y igual a zero. Então, a gente faz o quê? Monta o polinômio característico, no caso aqui a gente troca a derivada segunda por lambda ao quadrado. Quando não tem derivada, a gente deixa só o número mesmo, igual a zero, ou seja, lambda ao quadrado é igual a menos 9. Lambda é igual a mais ou menos raiz de menos 9. Raiz de menos 9 é 3 vezes i, né? Porque a raiz de 9 é 3, como é negativo vai ter i, então vai ficar 3 vezes i. Bom, então como só tem parte imaginária, não tem parte real, então a solução a y, nossa, ela vai ser do tipo C1 cosseno de 3t, né, que o valor aqui é 3, mais C2 seno de 3t. Agora vamos para o passo 2 dessa técnica. No passo 2, o que a gente vai fazer? Nessa técnica, a gente troca o C1 e o C2 por uma função que depende de t. Então, a gente vai utilizar a técnica agora, trocando C1 por 1 de t e um C2 por um U2 de t. Então, a nossa solução agora vai ficar escrito como 1 de t cosseno de 3t mais o 2 de t seno de 3t. Tá bem? Ó, para facilitar a notação, eu não vou ficar escrevendo o 1 de t nem o 2 de t. Eu vou escrever só o 1 e o 2. Mas lembrando que o 1 de t e o 2 de t, que o 1 é o 1 de t e o 2 é o 2 de t. Então, eu vou escrever desse jeito aqui, tá? Para ficar mais simples a notação, mas elas são todas funções de t, tanto o 1 quanto o 2. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Para eu poder achar a solução, eu vou derivar. Vou ter que fazer a primeira derivada e a segunda derivada. Então, vou calcular a primeira derivada. Então, a primeira derivada, basicamente, o que eu vou fazer aqui é aplicar a regra da cadeia, tá? Então, vai ficar a derivada do primeiro, então vai ficar 1 cosseno de 3t, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. A derivada do cosseno é menos seno, então o 3 sai para fora, então fica menos 3, 1 seno de 3t, mais o 2' seno de 3t, mais o 2, derivada do seno vai ficar mais cosseno e vem um 3 para fora, então mais 3 o 2 cosseno de 3t. Tá bem? Bom, eu vou arrumar deste jeito a minha primeira derivada, né? Por enquanto só estou arrumando. Ó, eu vou juntar numa parte os termos que tem derivada em 1 e o 2, então vou escrever assim, né? 1' cosseno de 3t. Não dá para cancelar nem juntar, mas eu vou colocar perto, tá? Seno de 3t, aí menos 3, 1 seno de 3t, mais 3, o 2 cosseno de 3t. Nessa técnica aqui, a gente tem uma certa liberdade para poder escolher o 1 e o 2, tá? Então, eu vou escolher o 1 e o 2 de forma que aconteça a seguinte coisa. De modo que esse termo aqui, que tem as derivadas de 1 e o 2, se anulam, tá? Então, vamos forçar, né? O 1 e o 2, tal que o 1' cosseno de 3t mais o 2' seno de 3t seja zero, tá? E isso sempre vai acontecer, porque sempre que você propõe a solução, vai ser uma função de t vezes seno, cosseno ou exponencial, e o 2 de t vezes uma outra função que depende de t. Quando você aplicar a derivada, vai sempre aparecer derivadas em o 1 e o 2.
Então, os termos que aparecerem derivadas em 1 e o 2, você coloca perto um do outro, tá certo? E força de modo que esse valor seja nulo, tá? O caso geral, né? Então, o caso geral, imagine que a sua solução fosse assim, né? O y1, uma f1, mais um 2, uma f2, onde f1 e f2 fossem solução da sua IDO, quando você derivar vai ficar 1' f1, mais um f1', mais o 2' f2, mais o 2f2'. Então você pode juntar este com este aqui, tá? Juntar, não, pôr perto, como eu falei. Então, o que você vai fazer? Este termo, no caso geral, você força para ser zero, tá? Então, sempre que os termos que aparecem um linha ou 2 linhas, você força que a soma seja nula. Tá? Vou apagar, porque isso aqui é só para fazer o comentário, não vou utilizar na solução. Bom, agora a gente vem aqui e deriva mais uma vez o linha. Só que lembrando, quando eu forcei isso aqui a ficar zero, sobrou o que para mim? Ó, vou escrever só o que sobrou, já derivo, tá? Sobrou menos 3 1, seno de 3t, mais 3 o 2 cosseno de 3t. Agora eu venho aqui e derivo mais uma vez, tá? Então, derivando, ó, tem 3 aqui e 3 aqui, eu vou colocar em evidência, então vai ficar menos o 1' seno de 3t, menos, a derivada do seno vai dar cosseno, vem um 3 para fora, então fica menos 3, 1 cosseno de 3t, mais, agora vai ser a derivada desse aqui, o 3 já tirei em evidência para todo mundo, tá? Então fica o 2' cosseno de 3t, menos 3, o 2 seno de 3t. Tá certo? Por que menos? Porque a derivada do cosseno é menos. Agora, substituindo na EDO, a EDO é essa aqui, ó. Y duas linhas mais 9y igual, ó, tem um lado direito agora. Aqui não é 3, eu vou pôr 9, tá? 9 secante ao quadrado de 3t, tá? Então, colocando a derivada segunda, vai ficar 3 em evidência aí, né? Então, menos 1' seno de 3t, menos 3, 1 cosseno de 3t, mais o 2' cosseno de 3t, menos 3, o 2 seno de 3t, mais 9, né? Continuar aqui, ó. Mais 9. O meu y é 1 seno de 3t. É seno ou cosseno? Deixa eu ver a ordem aqui, que é importante. É cosseno. É 1 cosseno de 3t. É 1 cosseno de 3t. A ordem faz toda a diferença, né? Porque senão eu troco função se eu trocar a ordem. Mais o 2 seno de 3t. Isso é igual a 9 secante ao quadrado de 3t. Tá bem? Bom, na conta, quando a gente faz essa conta aqui, obrigatoriamente os termos que tem o 1 e o 2 vão acabar se cancelando, tá? Se não cancelar, porque a gente errou na conta. Então vai ficar o quê? Vai ficar menos 3, 1' seno de 3t. 3 com 3, ó, esse 3 com esse 3 vai dar 9, né? Então fica menos 9, 1 cosseno de 3t, mais 3, o 2' cosseno de 3t, menos 9, o 2 seno de 3t, mais 9, 1 cosseno de 3t, mais 9, o 2 seno de 3t, isso igual a 9 secante ao quadrado de 3t. Perceba que este termo vai embora com este vai embora com este. Sobra o que para a gente? Sobra o 3, que eu vou colocar em evidência, menos o 1' seno de 3t, mais o 2' cosseno de 3t,
igual a 9 secante ao quadrado de 3t. Passo 3 dividindo, né? Cancela. Sobra uma equação para mim aqui. Então, vai sobrar o quê? Menos 1 seno de 3t, mais o 2' cosseno de 3t, igual a 3 secante ao quadrado de 3t. Tá? Bom, eu tenho esta equação aqui. Se você lembrar, quando eu forcei esta equação aqui a ser nula, ó, esta aqui, eu ganhei essa equação também. Então, eu vou chamar essa de estrela e essa de quadrado, tá? Então, com as equações estrela e quadrado, temos o sistema, esse sisteminha aqui, ó, 1' cosseno de 3t, mais o 2' seno de 3t igual a 0. E a outra equação é menos 1' seno de 3t, mais o 2' cosseno de 3t igual a 3 secante ao quadrado de 3t. Eu tenho duas equações, duas incógnitas. As incógnitas são 1' e o 2'. Para resolver o sistema é muito fácil. Para encontrar o 1' e o 2' vai ser muito simples. Para encontrar o 2 e o 1, aí eu vou ter que integrar, né? Bom, então vem na primeira equação, tá? Que é essa aqui, essa equação de cima. Isolo, então isolando o 1' de 1 temos, bom, fazendo a conta aí vai ficar o quê? Passa esse termo aqui para o lado direito, então vai ficar 1' cosseno de 3t igual a menos o 2' seno de 3t, o 1' igual a menos o 2' seno de 3t dividido por cosseno de 3t. Está aqui. Agora eu faço o quê? Substituo este valor aqui que eu encontrei na equação 2. Então, substituindo em 2, temos... O que a gente vai ter? Vai ter menos o 1', vai ser menos o 2' seno de 3t cosseno de 3t, vezes seno de 3t, ó, que está aqui, né? Mais o 2' cosseno de 3t igual a 3 secante ao quadrado de 3t. Dá para tirar o 2' em evidência. Menos com menos vai ficar mais. Vai ficar seno ao quadrado de 3t, porque vai ficar seno vezes seno vai dar seno ao quadrado. Dividido por cosseno de 3t, aqui mais cosseno de 3t igual a 3 secante de 3t. Tiro o mínimo aqui, né? O mínimo entre cosseno de 3t e 1 é cosseno. Então vai ficar seno ao quadrado de 3t, cosseno dividido por 1 vai cosseno, vezes cosseno vai dar cosseno ao quadrado de 3t. Agora a gente usa uma identidade importante, que é cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, dependendo do argumento que está dentro, isso aqui vai dar 1. Então vai sobrar o quê? O 2' sobre 1 sobre cosseno de 3t igual a 3 secante ao quadrado de 3t. Mando o cosseno de 3t para o lado direito. Então vai ficar secante ao quadrado de 3t vezes cosseno de 3t. Lembrando que a secante é 1 sobre cosseno. Então secante ao quadrado é 1 sobre cosseno ao quadrado. Vai ficar 3. Então,
1 sobre cosseno ao quadrado de 3t vezes cosseno de 3t. Cancela esse com esse. Então, 2' é igual a 3 sobre cosseno de 3t. Ou é a mesma coisa que 3 secante de 3t. Para achar o 2 agora, o que a gente faz? A gente vem aqui, né? Lembrando que o linha é du2 dt. Isso aqui é igual a 3 cosseno de 3t, ou 3 secante de 3t, que é a mesma coisa. Passo o dt para lá. Então, a gente vai ficar com d2 igual a 3 sobre cosseno de 3t dt. Então, agora integra, né? Então, vem aqui, integro. A integral de du2 vai dar o 2. Tiro 3 para fora. Integral de dt cosseno de 3t. Vamos olhar a tabela de integral aqui. Olha, olhando a tabela de integral, a integral que a gente vai usar é essa aqui, ó. Então, a integral de dx sobre cosseno de ax, no caso é 3, é 1 sobre a. Então, vai ficar 1 sobre 3. Log aqui é o ln, tá? ln de tangente de 3x mais secante de 3x. Então, essa integral aqui vai ficar 3, né? Vai ficar 1 sobre 3 ln de tangente de 3x mais secante de 3x. Cancela o 3 com 3, mais uma constante, né? Então, o 2 é igual a ln de tangente de 3x mais secante de 3x mais constante. E agora, para achar o 1, tá? O 1 é menos o 2' seno de t cosseno de 3t. Então, para encontrar o 1', temos, isso aqui vai igual a menos, que é mesmo? Menos seno sobre cosseno, menos seno de 3t sobre cosseno de 3t, lembrando que isso aqui é tangente, vezes o 2'. O 2' é secante. Então, vai ficar o quê? Isso aqui é o 2' é 3 secante, né? Cadê o 2'? O 2' tá aqui, ó. 3 secante. Então, isso aqui vai ficar 3 secante de 3t. Vou colocar deste jeito aqui, ó, menos 3, seno sobre cosseno, vou escrever como tangente de 3t, aqui secante de 3t. Então, o 1'. Vou fazer a mesma coisa que eu tinha feito anteriormente, tá? Vai ficar o quê? d1 dt igual a menos 3 tangente de 3t secante de 3t, passo o dt para o lado direito, cadê 1? Igual a menos 3 tangente de 3t secante de 3t dt. Ó, integro. Vai ficar 1 igual a menos 3. Vamos procurar a integral da tangente vezes secante? Vai ter, tá? Não vai ser difícil, não. Tá? Então, vamos lá. Aqui é seno. Tangente vezes secante. Tangente vezes secante, tangente vezes secante, tangente. Tangente, tá aqui tangente, secante. Tangente vezes secante. Aqui, ó, a integral da tangente vezes secante dá secante, tá? Porque a derivada da secante é tangente vezes secante. Bom, então usando esta informação aqui, isso aqui vai ficar igual, né? O 1 igual a
menos 3, 1 sobre 3, secante de 3t, mais constante. Constante 2 aqui, tá? Cancela esse com esse. Então vai ficar 1 igual a menos secante de 3t mais constante 2. Como é que a gente faz para achar a solução final e geral aí do problema? Que é a solução que a gente encontrar por este método, vou chamar isso aqui de C1, tá? Ela já vai ser a solução final completa. Então, a solução y, lembra que era o 1 cosseno de 3t mais o 2 seno de 3t? Então, vai ficar o quê? Vai ficar o y, o 1, aquele termão cabuloso ali, cadê? Logaritmo de tangente mais secante, então vai ficar ln de tangente de 3t mais secante de 3t mais constante vezes cosseno de 3t, mais outro termo, que é menos secante de 3t mais constante 2, seno de 3t. Só um detalhe importante aqui, ó. Só um comentário, tá? Terminei aqui, vou fazer um comentário seguinte. Quando eu faço o distributivo do cosseno, vai ficar assim, ó. Então vai ficar C1 cosseno de 3t mais cosseno de 3t ln tangente de 3t mais secante de 3t, mais C2 seno de 3t menos, né, secante de 3t seno de 3t. Note que os termos que tem a constante, que são esses dois aqui, ó, correspondem à parte da solução da IDO homogênea. Ó. Isso, só estou reescrevendo, tá? E o resto corresponde à parte do termo forçante na solução. Menos, né? Sinal de menos. Tá? Então é isso. Solução de 3 equações, EDOs, com os diferentes métodos aí.